Bom, aqueles que estão vendo esse vídeo, imagino que já tenham visto o vídeo de introdução a frações. Lá a gente viu todos os conceitos básicos, viu algumas ferramentas muito úteis que a gente vai utilizar em alguns conteúdos. E agora vem a parte crítica desse assunto, que são as operações com frações. As operações a gente vai utilizar em inúmeros momentos daqui para frente. E esse vídeo vai ensinar vocês a fazer todas as operações básicas. Então, para aqueles que estão com dúvida, não sabe, ao final desse vídeo, vai ver todos os métodos, vai estar afiado para a gente treinar isso daí. Obviamente, as operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão. E na parte de frações, a gente separa isso daqui em 3 grupos. A gente vai ver primeiro soma e subtração, depois verá a multiplicação e por último a divisão, ok? Começando então com a soma e subtração com denominadores iguais. Essa parte é de longe a mais fácil de frações. Sempre que você for fazer uma soma ou subtração de denominadores iguais, você simplesmente resolve a operação como se nem fosse uma fração. A base ela sempre permanecerá a mesma, então nesse caso o primeiro tem base 5 e o segundo também. Então são frações de denominadores iguais. Então o resultado também será base 5. E a gente só resolve a operação em cima. 4 mais 4, 8. Impossível de ser mais simples. Isso também vale quando a gente estiver falando de subtração. Na subtração, a gente vai ter a mesma ideia em que se os denominadores forem iguais, a gente apenas repete o denominador, que é a base da fração, e resolve em cima. 4 menos 1, 3. E aqui é importante vocês lembrarem lá da aula de números negativos, porque todas as regras de números negativos que a gente viu lá se aplica aqui. Então, se fosse, por exemplo, em vez de 4 sétimos menos 1 sétimo, se a gente invertesse essas frações, colocasse um sétimo positivo e o 4 sétimos negativo, a gente iria manter a base, que é 7, e 1 menos 4 é menos 3. Então, todas aquelas regras de número negativo valem para as frações negativas também. O detalhe é que quando a fração é negativa, como esse exemplo ali, que deu menos 3 sétimos, a gente tem várias formas de escrever. O mais correto que a gente vai encontrar na matemática é colocar o menos na frente da fração. Então, é menos 3 sétimos. Em alguns locais, também vai colocar um menos no sinal de cima, que é menos 3 sétimos. Ou você até pode, em alguns casos muito raros, você pode encontrar dessa forma. Os 3 exemplos que eu coloquei aqui são a mesma coisa. A fração continua sendo negativa, porque a fração ela é uma exemplificação de uma divisão, e como a gente viu lá nos números negativos, se eu tenho um valor negativo com positivo, isso daqui vai dar negativo. Se eu tenho um positivo com negativo, isso também vai dar negativo. E aqui eu estou destacando que a fração inteira é negativa. Então os 3 é exatamente a mesma coisa. Isso daqui é importante para vocês não se confundirem mais para frente quando a gente começar a complicar esse conteúdo. Mas essa base é bem simples, eu imagino. A grande dificuldade de soma e subtração acontece agora, que é quando os denominadores são diferentes. Aqui existem 2 formas de resolver, eu vou ensinar as 2 formas, e novamente você não é obrigado a fazer de uma forma ou de outra. Na matemática sempre existe várias formas de encontrar o mesmo resultado, é você que vai decidir qual a forma mais simples. E é óbvio que se espera de um bom aluno é que ele tenha domínio de todas, porque vai ter situações em que uma é mais vantajosa do que outra. Então, se você souber todas, você sempre vai resolver da maneira mais rápida e simples possível. A primeira forma é a gente calculando o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Isso daqui terá um vídeo à parte aí no canal, só que eu vou explicar de forma bem resumida e rápida aqui para a gente aplicar nas frações. O mínimo múltiplo comum, como o nome já fala, ele vai encontrar o menor valor, por isso o mínimo, que é um múltiplo em comum a 2 números, 2 ou mais. No caso aqui a gente está colocando 2 porque é o número de frações que a gente tem, 2 frações. Então para que isso vai servir? Vai servir para a gente ter um valor numérico que seja o menor múltiplo possível dos dois. Porque como as bases aqui, os denominadores, são diferentes, a gente não tem como aplicar aquela regra de apenas manter a base, já que são 2 diferentes. Então, o que a gente faz nesse caso? Através do MMC. A gente vai fazer a fatoração do 9 e do 6. Então, tenho aqui o 9 e o 6.
O 9 e o 6 são as duas bases que a gente tem. E a gente vai fazer a fatoração disso daqui. Então a gente começa igual a gente trabalhou lá na introdução a frações, usando a tabela dos primos, 2, 3, 5, 7. Isso daqui eu expliquei lá na última aula. E a gente vai seguir essa ordem para fazer a fatoração. Aqui na fatoração a gente não pode pular etapas, como eu fiz na aula anterior. A gente tem que seguir de fato a lista dos números primos. Então, começando por 2, o 9 não é divisível por 2, então ele permanece. Porém, o 6 é divisível por 2, que vai dar 3. Agora o 2 não divide nem o 9 nem o 3, a gente passa para o próximo, que é 3. O 3 divide ambos, então 9 por 3 vai dar 3, e 3 por 3 vai dar 1. Então, quando deu 1, essa coluna já encerrou. A próxima, de novo, vai dar por 3, e 3 por 3 vai dar 1 novamente. Então, aqui a gente encerrou a nossa fatoração. Para finalizar as duas colunas, a gente teve que colocar um 2 e 2 número 3. Então, a gente vai fazer a multiplicação deles. Então, 2 vezes 3 vezes 3, 2 vezes 3, 6, e vezes 3, 18. Então, 18 é o menor valor múltiplo de 9 e de 6. Então, esse será o valor da nossa nova base. A nova base será 18. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa base em cada fração, seguindo uma ordem. A gente vai dividir essa base pela base que já existia, e o resultado dessa operação a gente vai multiplicar aqui em cima. Então, eu vou fazer em rosa aqui bem o passo a passo. Então, 18 vai dividir o valor da outra base, que era 9, e esse resultado vai ser multiplicado por 2, que é o valor que estava em cima. Então, 18 dividido por 9 dá 2, e 2 vezes 2 vai dar 4. Então, 4 é o primeiro valor. A gente faz a mesma coisa com a próxima base. Então, será 18 dividido pela próxima base, que é 6, e o resultado multiplicado pelo valor de cima, que ali no caso é 1. Então, 18 dividido por 6 dá 3, e 3 vezes 1 deu 3. E aqui como é que a gente sabe qual que vai ser o sinal que estará aqui no meio? Alguns professores vão dizer que é apenas repetir o sinal que estava lá antes, mas eu não quero que vocês tenham essa ideia de decorar alguma coisa sem entender o que está acontecendo. Aqui será de fato o sinal mais, como tinha antes, mas é porque o que a gente está fazendo é uma soma e uma subtração. Então sempre aqui no meio será ou um sinal de mais ou um sinal de menos. E aqui você precisa apenas fazer a conta da mesma forma que a gente fez aqui embaixo. Todos os valores aqui eram positivos, então a resposta só vai dar positiva. Não tem como você fazer uma operação com os números todos positivos aqui e dar um resultado negativo. Então não precisa decorar nada de sinal. Se porventura, em algum momento, aparecer aqui nessa forma que a gente está fazendo a divisão e multiplicação algum número negativo, então você sabe que aqui vai dar um valor negativo. Não precisa decorar nenhum valor, nenhuma regra, nem nada do gênero. Tudo que você precisa saber é a regra de sinais. E aí, se aparecer algum valor negativo, você faz a regra e você vai ver se aqui vai dar negativo ou não. Nesse caso era tudo positivo, então continuou positivo. Aqui a gente tem o valor em cima, né? 4 mais 3 vai dar 7. E embaixo dará 18. A vantagem de fazer pelo mínimo múltiplo comum é que a fração que sai como resultado, ela já sai na forma irredutível. Já não precisa a gente fazer nenhuma simplificação, porque através do MMC, como é o mínimo múltiplo comum, né? O mínimo, aqui já vai sair na menor forma de ser representada. Agora, fazendo um próximo exemplo com as bases diferentes, note que é o mesmo exemplo que eu resolvi antes, só que agora não vou utilizar o MMC. Por quê? O MMC é uma das formas de fazer, mas às vezes demora muito tempo para você fazer a fatoração dependendo dos valores. E como eu destaquei, é importante que vocês saibam todas as formas de resolver. Então a gente não vai usar o MMC. Não precisa com que o valor seja o menor múltiplo comum. O que precisa é que ele seja um múltiplo em comum. Qualquer um serve. Então, para a gente fazer isso de uma forma um pouco mais simples, com um pouco menos de regras, o que a gente vai fazer é simplesmente multiplicar uma base pela outra. Aqui, obviamente, precisa que você tenha. Aqui, obviamente, é necessário que você saiba um pouco de tabuada. Se até nesse momento você não sabe, é importante que você tente dar uma estudada. A tabuada é muito necessária. E, além disso, quanto menos você usar a calculadora para essas contas, melhor fica o seu cérebro.
Então a gente vai ter 9 vezes 6 sendo 54, e 54 será a nossa base da fração. É óbvio que deu um valor maior, porque eu não estou usando o mínimo múltiplo comum, apenas um múltiplo em comum. Mas algumas pessoas podem achar mais fácil essa forma, já que a gente pula toda aquela etapa de fatoração. E agora a gente pode continuar fazendo o passo, que é a divisão pela base e depois multiplicação pelo numerador, só que ainda existe um passo ainda mais simples. Primeiro eu vou fazer aqui só para vocês verem que vai dar certo. Então 54 dividido por 9 vai dar 6, e 6 vezes 2 vai dar 12. Aqui a gente continua com o próximo agora, então 54 dividido por 6 vai dar 9, e 9 vezes 1 é 9, então aqui será 9. Fazendo a soma em cima, 12 mais 19 vai dar 21, e embaixo vai dar 54. A grande desvantagem dessa forma é que, como vocês podem ver, a fração não está na forma irredutível. E é extremamente importante que vocês, sempre que trabalharem com fração, a resposta final precisa estar na forma irredutível. Pelo simples motivo que sempre que você estiver fazendo um Enem, um vestibular ou uma prova muito séria, as alternativas sempre estarão na forma irredutível. Isso serve para diferenciar os alunos que estão lá chutando ou indo por algum raciocínio sem conta, daqueles alunos que realmente têm o domínio. Então, mesmo que esse exercício aqui, esse exemplo, não esteja pedindo para fazer a simplificação, fica aí para vocês essa lição que você sempre precisa simplificar os resultados. Então aqui, a simplificação é por 3. A gente fez a aula de simplificação no vídeo passado. Então 21 dividido por 3 vai dar 7. E 54 dividido por 3 vai dar 18. Note que esse resultado é exatamente o resultado que a gente encontrou da primeira forma. E aqui existe uma forma ainda mais simples de resolver. Eu vou fazer exatamente o mesmo passo que a gente fez, fazendo de novo a multiplicação das bases. A gente vai ter que a base é 54. E agora, em vez de fazer essa etapa de dividir pelo de baixo e depois multiplicar pelo de cima, o que a gente vai fazer é o que alguns chamam de técnica da borboleta. Eu vou pegar o primeiro valor e multiplicar pelo de baixo. Então eu tenho 2 vezes 6, 12. E vou pegar o valor de baixo e multiplicar pelo de cima. 9 vezes 1, 9. Como tudo era positivo, continuou tudo positivo. Isso daqui alguns dizem que lembra aí uma borboleta, né? Vou colocar até umas anteninhas aqui. Essa é uma forma de resolver um pouco mais simples. É o mesmo passo que a gente fez antes. Mas por que isso aqui funciona na multiplicação cruzada? Porque como eu multipliquei o 9 pelo 6, o resultado que deu, quando eu dividir por 9 vai dar 6, e se eu dividir por 6 vai dar 9. Então não precisa fazer esse passo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, porque está dando um número maior do que deu no outro. Então não precisa fazer divisão com esse valor. A gente trata apenas como multiplicação. Então 9 vezes 6 deu 54 e multiplicamos cruzado, começando sempre pelo esse aqui de cima. Então 2 vezes 6, 12. E 9 vezes 1, 9. É óbvio que aqui, como é tudo soma, 12 somado com 9 é a mesma coisa que 9 somado com 12. Só que se a gente colocar um menos aqui, a ordem vai importar. Então é necessário que vocês coloquem sempre iniciando pelo primeiro valor. Então multiplica primeiro na diagonal para baixo e depois multiplica na diagonal para cima. Aqui segue o mesmo passo, né? 12 mais 19 dá 21. E a simplificação segue exatamente igual por 3. E dará exatamente o mesmo valor, 7 por 18. Então tá vendo que aqui, fazendo por essa forma, a gente pula qualquer parte de fatoração, então não utiliza o MMC, e a gente pula inclusive as partes com divisões. A gente resolve a fração apenas multiplicando os números de baixo e depois multiplicando cruzado. É óbvio que a gente tem que dividir para fazer a simplificação, mas isso aí é irrelevante porque simplificar não é parte do conteúdo de operações. É apenas algo que vocês têm que ter o domínio já previamente. Agora chegando na multiplicação, que é a parte mais simples de todas aí, eu chuto dizer que é tão simples quanto a soma e subtração de denominadores iguais. O que a gente faz na multiplicação é simplesmente ignorar que é uma fração. A gente vai multiplicar o valor de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então 5 vezes 1 deu 5. E 4 vezes 3 deu 12. Não existe uma forma mais simples de resolver isso daqui. É fácil dessa forma. E é óbvio que na multiplicação a gente pode colocar os números negativos. Inclusive, vou fazer um exemplo com vocês, que é para vocês perceberem que não existe nada de difícil nessa etapa. Então, como eu falei antes, a gente vai pegar e multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. A gente tem menos 3 vezes 1 dá menos 3. E 7 vezes 6 dá 42.
Novamente, vocês precisam da tabuada na mente. Se você não sabe a tabuada, não use calculadora. Escreve no canto aí, vai somando 7 mais 7, 6 vezes até achar o resultado. Você precisa exercitar a sua mente. E aqui, como eu tinha falado, a gente sempre vai buscar simplificar as frações. Vocês precisam acostumar com a forma exigida nos vestibulares. Então aqui a gente pode fazer a simplificação por 3. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. E 42 dividido por 3 dá 14. Aqui já é a forma irredutível, já seria a resposta final. E por último, a divisão. Também explicarei a divisão por 2 métodos. E também são tão fáceis quanto a parte de multiplicação. Então, a primeira forma da gente resolver a divisão de frações é simplesmente fazer o inverso da segunda fração. O que isso significa? A gente vai manter sempre a primeira fração igual. Então, nesse caso, o 12 quintos é a primeira fração. Então, a gente vai manter ela igual. E a fração que está em segundo lugar, a gente vai invertê-la. Então, o 3, que é o numerador, vai virar o denominador. E o 2, que era o denominador, vira numerador. A gente gira a fração. O que está em cima vai embaixo, o que está embaixo vai para cima. E aí deixa de ser uma divisão e passa a ser uma multiplicação. E a gente já viu que multiplicação é apenas fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então 12 vezes 2 dá 24 e 5 vezes 3 vai dar 15. Obviamente, pela última vez, sempre vai buscar simplificar as frações. Então 24 dividido por 3 dá 8 e 15 por 3 vai dar 5. Aqui é a forma irredutível. E qual seria a segunda forma da gente fazer a divisão entre duas frações? É simplesmente a gente ignorar o sinal de divisão e fazer uma multiplicação cruzada, da mesma forma que aquela técnica da borboleta. Então a gente vai ter 12 vezes 2, que vai dar 24, e 5 vezes 3, que vai dar 15. Observem que aqui deu a mesma resposta que aqui em cima, então a simplificação será exatamente igual. Será simplificado por 3, que dará a mesma resposta, 8 quintos. Novamente, você não é obrigado a fazer de uma forma ou de outra. Você precisa ter o conhecimento das duas e você faz a forma que achar mais simples. Então, com isso, a gente viu todas as operações básicas e eu acho que ficou bem explicado. Para aqueles que estão estudando e quiser testar os conhecimentos, veja o próximo vídeo. A gente vai ter a resolução da lista. E tenha em mente que tudo na matemática, quanto mais você tentar fazer, quanto mais exercício você resolver, melhor fica o seu domínio, ok? A gente se vê na próxima.